A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 11 da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é a seguinte pergunta: é vida após a morte? O nosso texto bíblico encontra-se em Mateus, capítulo 10, versículo 28, onde a palavra de Deus diz assim: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 1, vemos que Jesus chamou os seus discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Os instruiu para que eles fossem até as ovelhas perdidas de Israel, pregando a seguinte mensagem: o reino de Deus dos céus está próximo. Então Jesus lhes disse que estava os enviando como ovelhas entre lobos. Jesus lhes disse que todos eles seriam odiados por causa de Jesus, por causa da mensagem do Evangelho. Jesus lhes disse também que os homens os entregariam aos tribunais e os açoitariam na sinagoga deles. Mas Jesus garantiu que o Espírito Santo estaria com eles. Jesus, então, lhes diz, mais adiante, lhes diz o que lemos no nosso texto bíblico. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo prudentemente adverte seus discípulos contra o medo do homem, pois eles encontrariam todos os poderes do mundo e das trevas, promovendo o evangelho da pureza e da verdadeira santidade. No entanto, a morte temporal é uma coisa leve comparada à morte eterna. Então, Jesus os instruiu, portanto, a não se assustarem com a expectativa de morte temporal, mas a temer a Deus. Cabe falarmos aqui sobre, antes de iniciar a própria lição, propriamente dita, sobre tricotomia. Então, segundo o pastor Elenay Cabral, com base na Bíblia e conforme a doutrina das Assembleias de Deus, o ser humano ele é um ser tricótomo. Então, tricotomia significa aquele que é dividido em três. Então, em relação ao homem, tricotomia refere-se às três partes do seu ser, que são o corpo, a alma e o espírito. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, encontramos: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o corpo é a parte inferior, parte visível e temporal do homem. O corpo é a parte que se separa na morte física. A alma indica a vida física e racional do homem, princípio inteligente que anima o corpo e usa os órgãos e seus sentidos físicos como agentes na exploração das coisas materiais para expressar-se e comunicar-se com o mundo exterior. O espírito do homem não é simplesmente o sopro ou fôlego, é vida imortal. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, encontramos: E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, o espírito é o princípio ativo de nossa vida espiritual, religiosa e imortal. É o elemento de comunicação entre Deus e o homem. Certo autor cristão escreveu que corpo e alma e espírito
não são outra coisa que a base real dos três elementos do homem: consciência do mundo externo, consciência própria e consciência de Deus. No início da nossa lição, a nossa lição traz que a morte é uma das maiores certezas da humanidade, após a entrada do pecado no mundo, por intermédio de Adão e Eva. Então a morte passou a fazer parte da nossa vida. Ela não só teve origem no pecado, como também é seu resultado final. Paulo foi enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte, conforme encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Todos nós, indistintamente, nascemos, crescemos e morremos. Esse é o ciclo natural da existência humana. Não há como fugir dessa dura realidade. As Escrituras utilizam diversos termos se referindo à morte, tais como dormir, conforme João capítulo 11, versículo 11. Tem outro termo também que é saiu-se a alma, conforme Gênesis capítulo 35, versículo 18. Também diz lá, partir, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 23. Descer ao silêncio, conforme encontramos em Salmos 115, verso 17. Tornar-se pó, conforme Gênesis capítulo 3 e versículo 19. Deixar este tabernáculo, 2 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 15. Então as Escrituras Sagradas falam a respeito da morte física, ou seja, do cessamento da vida terrena, conforme Gênesis capítulo 35, versículo 18 e Tiago capítulo 4, versículo 14. Bem como da morte espiritual, que a Bíblia denomina como o estado de separação do ser humano de Deus por toda a eternidade. Isso podemos encontrar em Mateus capítulo 10, versículo 28. Então, para quem é salvo em Jesus Cristo e crê na palavra de Deus, a morte é compreendida como o acesso que nos levará à presença do Senhor, conforme podemos encontrar em Filipenses capítulo 3 e do versículo 20 e 21, que diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O pastor Meyer Perman define a morte como sendo a separação da alma do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível, ou seja, quando a alma deixa o corpo, ele morre. Entretanto, é importante entendermos que, se o nascimento é o início da vida, a morte não é o seu fim. A palavra de Deus afirma em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. A vida não acaba com a morte física, antes deságua em uma nova realidade, sendo que agora eterna. Muito embora na cruz Jesus tenha vencido a morte, conforme podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, do versículo 54 até o 56. Então Jesus venceu a morte, anulando o seu poder condenatório sobre aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Caso não ocorra o arrebatamento, antes todos experimentarão a morte física. Mas aqueles que têm a Jesus como Salvador, a morte é uma porta que se abre para a eternidade com Deus. Então, a Bíblia trata a morte física diferentemente da morte espiritual. Em Lucas capítulo 12, versículo 4, encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos, o nosso texto que lemos também: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Então a palavra de Deus diz que a morte física é o término da vida no corpo humano. É a paralisia geral de organismo vivo e biológico
que culmina com a saída do espírito do corpo. Então o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, encontramos: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então a morte é o resultado do pecado cometido pelo ser humano. Romanos capítulo 6, versículo 23, encontramos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a morte foi consequência da desobediência deliberada e consciente dos nossos primeiros pais, representantes da raça humana. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, encontramos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, quem que é esse homem? Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Desse modo, a morte espiritual também é a consequência da desobediência deliberada, mas de consequências espirituais eternas. Essa morte consiste na separação eterna do ser humano de Deus. Ainda há uma verdade evangélica gravíssima. O ser humano que não foi reconciliado com Deus por intermédio de Cristo encontra-se na condição de morto espiritual. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, encontramos: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Ainda em Efésios capítulo 2, versículo 1, encontramos: eu vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Segundo a Bíblia, o homem foi criado livre e em sua liberdade escolheu desobedecer ao Criador, passando a desfrutar das consequências de sua má escolha. O evangelista Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14, narrou o ensinamento de Jesus, através do qual ele nos ensina sobre os dois caminhos e as duas portas. Na porta larga e no caminho amplo existem inúmeras pessoas transitando diariamente, pois o estilo de vida aceito por esse caminho largo, ele é relativo. A religião é inclusiva e plural, pois não há certo nem errado segundo este caminho largo. Ele fala que não há nada certo nem errado em questões de fé. E erroneamente dizem que todos os caminhos levam a Deus. Então a mortalidade não é valorizada, afinal de contas o que vale é ser feliz, custe o quanto custar. E não existe vida após a morte. Em contrapartida, no extremo oposto existe o caminho e a porta estreita, que representam o próprio Jesus. Em João capítulo 10, versículo 9, encontramos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Ainda em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus disse que são poucos os que entram pela porta estreita. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quem resolver percorrer o caminho estreito que leva à salvação, não faz o que quer, antes submete-se ao senhorio de Jesus Cristo e cumpre seus mandamentos, buscando uma vida santa, acreditando que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, conforme encontramos em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a vida é resultado
das escolhas que fazemos. As opções que fizermos em vida determinará nossa eternidade. Aqueles que escolhem por Cristo desfrutarão da vida eterna com Deus nos céus. Mas aqueles que o rejeitarem serão por ele rejeitados e lançados no inferno. Quanto a purgatório, isto foi criado na Idade Média e reafirmado no Concílio de Trento, e não tem base bíblica. Então, o purgatório é uma grande invenção religiosa. Então, não há nada na Bíblia que apoie o ensinamento de que após a morte e antes de chegar ao céu, a alma do ser humano, com exceção de alguns santos e mártires especiais, passará por um período de castigo temporal pelos pecados a fim de se purificar. Então isso não é uma doutrina, não é um ensinamento bíblico, e sim religioso. Então nós, como cristãos, nós seguimos a Bíblia, Então nós acreditamos, nós cremos, confessamos, professamos, ensinamos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós seguimos a Bíblia. Então o ensino sobre o purgatório, ele é antibíblico, pois não considera suficiente a morte de Cristo na cruz do Calvário, em nosso favor. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus declarou: está consumado. A obra de salvação estava completa, concretizada. Em João capítulo 10, versículo 30, encontramos que, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Segundo a palavra de Deus, a salvação é uma obra exclusiva do Criador. Então, não havendo participação nossa, pois não somos salvos porque praticamos boas obras, mas as praticamos porque somos salvos. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o 10, encontramos: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, e daí agora nós vamos falar sobre a doutrina do estado intermediário da alma, que preocupa-se com o período compreendido entre a morte física e a ressurreição dos mortos. Então podemos afirmar por intermédio das Escrituras que o espírito e a alma de todos os mortos estão num lugar intermediário, onde aguardam a ressurreição final. Então, segundo a Bíblia, a alma dos salvos que foram mortos está bem guardada em Deus. Então está guardada onde? No paraíso, seio de Abraão. Em Lucas, capítulo 16, do versículo 22 ao 25, encontramos a situação do mendigo que morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus disse para o malfeitor que estava pendurado na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então as almas dos salvos estão desfrutando de um estado de consciência de tudo o que está acontecendo no céu, porém aguardando o dia da primeira ressurreição que precede ao arrebatamento da igreja, quando os corpos dos santos serão transformados e glorificados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, encontramos: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de anjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Já os ímpios vão para o Hades, um lugar de tormentos. Isso é narrado em Lucas, capítulo 16, versículo 23. Podemos citar também Efésios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, né? Que, então, na verdade, o Hades não deve ser confundido com o inferno, tendo em vista que o inferno ainda não foi inaugurado. Somente na segunda ressurreição, para o juízo final, os ímpios serão julgados, condenados e sentenciados eternamente ao lago de fogo ardente, conforme podemos encontrar em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 13 ao 15 e capítulo 21, versículo 8. Concluindo a nossa lição, entendemos pela palavra de Deus que a morte encerra a vida terrena de uma pessoa, mas na esfera espiritual há uma continuidade dessa existência. É importante relembrar que a morte é uma consequência do pecado, conforme encontramos em Romanos capítulo 6, versículo 23. Deus não nos criou para morrer, mas a morte é o fruto da desobediência do ser humano. Então, o destino eterno é importante demais para não ser levado em consideração aqui e agora. Então, cuidado com as escolhas que você faz em vida. Elas têm consequências eternas. Embora muitos acreditem que após a morte acaba tudo, conforme a Bíblia, céu e inferno são reais e inevitáveis. A Bíblia diz que a alma que pecar morrerá, conforme Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Então essa morte não é apenas física, mas também espiritual e eterna. Escolha Cristo, que venceu a morte e tem poder para nos livrar dela. A vida é um presente de Deus, mas a responsabilidade de viver de acordo com os padrões de Deus para ter uma vida eterna é nossa, como salvos em Cristo. Portanto, vivamos de acordo com os padrões eternos do Criador e lembremos-nos de que a vida terrena é limitada a alguns poucos anos, ao passo que a eternidade não tem fim. Então, tanto com Deus quanto sem Ele. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.